Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos então gravar mais um questionário, né? A gente sempre grava o questionário da semana anterior. Lembrando que essa semana nós temos prova, então amanhã, dia 25 de maio, nós temos prova, né? A prova vai ficar o dia inteiro aberta. Então espero que vocês assistam essas resoluções para irem bem na prova, tá? Qualquer coisa, entre em contato por WhatsApp. Então, essa semana não tem o plantão, mas semana que vem voltamos ao plantão e à aula gravada, tá bom? Essa semana será apenas a prova. Então, vamos lá. Num triângulo ABC são dados medida de B 60 graus, medida de C 30 graus e AB igual a 7 centímetros. Então, nós temos um triângulo ABC. A medida do ângulo B, 60 graus. A medida do ângulo C, 30 graus. E AB, 7 centímetros. Então, nós temos a lei dos cossenos e a lei dos senos, que vale para qualquer triângulo, né? O teorema de Pitágoras, a relação que nós usávamos, seno, cosseno e tangente, são válidas no triângulo retângulo. Agora, o conteúdo da semana passada é para qualquer triângulo. Nós temos uma relação que o lado, né, está para o seno do ângulo. Então, aqui nós temos ângulo e uma medida de lado. E aqui ele pede comprimento de AC. Então, AC nós chamamos de X. Também temos lado e o ângulo. Então, nós vamos montar X sobre o seno do ângulo aqui, né, que está oposto ao lado. Então, seno de 60 graus é igual a 7 sobre seno, o ângulo aqui oposto ao lado, de 30 graus. Então, nós ficamos com x sobre... Qual que é o seno de 60? Nós trabalhamos bastante, então a gente imagina aquela tabelinha, né? Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60 graus. Então, seno de 60 é raiz de 3 por 2. Igual a 7 por seno de 30. Seno de 30 é meio. Podemos multiplicar em cruz. Ficamos com x vezes meio, x por 2, igual a 7, que multiplica raiz de 3 por 2. Simplificamos 2 e 2. Então, x é igual a 7 raiz de 3 centímetros. No meu caso, letra D. Determine a medida do ângulo x abaixo. Então, quero saber a medida do ângulo x. Nós temos, então, novamente, lei dos senos, que x, que 5, a medida do lado 5, pelo seno de x, é igual a 5 raiz de 2 pelo seno do ângulo oposto, então 45. 5 por seno de x é igual a 5 raiz de 2 por seno de 45. A gente pensa lá na nossa tabelinha.
é raiz de 2 por 2. Aqui, nós já podemos simplificar, né? Seria copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue simplificar o raiz de 2 aqui, mas vamos resolver. Então, vamos multiplicar em cruz. Ficamos com 5, que multiplica raiz de 2 por 2, igual a 5 raiz de 2 vezes seno de x. Então, aqui, olha, o raiz de 2, que está multiplicando, passa dividindo. Nós vamos conseguir simplificar raiz de 2 com raiz de 2. O 5, que está multiplicando, passa dividindo. Também conseguimos simplificar 5 com 5. Então, a gente fica com 1 vezes 1 vezes seno de x, que dá seno de x, igual a meio. Quem que tem seno meio, né? Pensando lá na nossa tabelinha. Quem tem o seno meio, o ângulo de 30 graus. Quem que é 30 graus em radianos? Então, π está para 180 graus e 30 graus está para y radianos. Então, nós podemos multiplicar em cruz. Aqui faltam radianos, né? Radianos e radianos. Ficamos com π vezes 30 igual a y vezes 180 graus. Então, y é igual a π vezes 30 por 180. Aqui a gente simplifica os graus, né? Posso simplificar 0 com 0. 3 dividido por 3, 1. 18 dividido por 3, 6. Então, y é igual a π por 6 radianos. Π por 6 radianos, no meu caso, letra A. Vamos a mais um exercício. A lei dos cossenos diz que em todo triângulo, lei dos cossenos é em todo triângulo? Sim, em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual. Então, nós temos um triângulo, né? A medida dos lados. O quadrado da medida de qualquer lado. Então, A ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois. Então, é igual, no caso, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos o dobro, então, 2 vezes o dobro do produto das medidas desses lados, então, vezes b vezes c, produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo formado por eles, vezes o cosseno de alfa. E é exatamente isso, né? Aqui a primeira parte lembra bastante o Teorema de Pitágoras, mas aí essa parte menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno, né, do ângulo entre esses lados, é a nossa lei dos cossenos, que vale para qualquer triângulo. Então, verdadeira. E vale para qualquer lado, né? Que a gente colocou o lado A, poderia ser o B, o C. Determine o valor de x. Então, vamos lá. Aqui a gente não pode aplicar Pitágoras, porque não é um triângulo retângulo. O que a gente pode fazer, então?
aplicar a lei dos cossenos, que a gente acabou de ver. Então, fica que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 16 vezes cosseno do ângulo entre esses lados. Então, cosseno de 60 graus. Então, x ao quadrado é igual a 10 vezes 10, 100. 16 vezes 16. Então, nós podemos fazer aqui 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. 7, 8, 9. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Então, 6. 9 mais 6, 15. 1 mais 1, 2. 256. Então, mais 256 menos 2 vezes 16, 32. Vezes 10, 320. Vezes o cosseno de 60 graus. Então, a gente pensa na nossa tabelinha, né? Seno, cosseno. Quando a gente vai fazer o cosseno, a gente faz 3, 2, 1, né? Tudo sobre 2, tudo na raiz. Então, cosseno de 60 é meio. Ficamos com x ao quadrado igual 100 mais 256, 356. 320 vezes meio é 320 dividido por 2. Então, 300 dividido por 2, 150. 20 por 2, 10. Então, 160. E x quadrado igual 356 menos 160. 356 menos 160. 6. Aqui fica 2, 15. 16 para 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9. 2 menos 1, 196. Então, extraímos a raiz quadrada dos dois lados e x igual que número ao quadrado dá 196? Vamos ver 14. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 1 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, 6. 5 mais 4, 9. 1. Então, 14 vezes 14 é 196. Portanto, x é igual a 14. A unidade utilizada é metros. Então, 14 metros. No meu caso, letra E. Observe a figura e assinale o valor de x. Então, nós temos aqui x oposto ao ângulo de 60 graus e 200, uma medida oposta a um ângulo desconhecido. Vamos encontrar esse ângulo. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. O que eu faço para descobrir esse ângulo aqui? Eu faço 180 graus menos 75 graus menos 60 graus. Então, fica 180 graus menos 75 mais 60. Vamos fazer aqui no cantinho, 75 mais 60. Então, 5, 7 mais 6, 13. Então, 135. Então, 180 menos 135 graus. Quanto que é 180
menos 135. Aqui 7, aqui 10. 10 menos 5, 5. 7 menos 3, 4. 1 menos 1, 0. Então, 45. Então, significa que esse ângulo aqui é de 45 graus. Agora, nós podemos usar lei dos senos. Então, x pelo seno do ângulo oposto, então, seno de 60 graus, é igual a 200 pelo seno de 45 graus. Substituindo os senos, então, seno de 60 graus, nós sabemos que é raiz de 3, usando lá nossa tabelinha, raiz de 3 por 2, igual a 200 por seno de 45 graus, é raiz de 2 por 2. Multiplicamos em cruz, ficamos com x que multiplica raiz de 2 por 2 igual 200 que multiplica raiz de 3 por 2. Podemos simplificar 2 com 2 e temos x igual a 200 vezes raiz de 3. O raiz de 2 que multiplica o x passa dividindo por raiz de 2. Vamos racionalizar multiplicando por raiz de 2 o numerador e o denominador. Então, x igual 200, que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 200 dividido por 2, 100. Então, x é 100, raiz de 6. A unidade é metros. 100 raiz de 6. Aqui deveria ser metros, né? Então, aqui tem um errinho, né? Então, seria a letra A. 100 raiz de 6 metros. A área do triângulo ABC abaixo é... Então, como que a gente calcula a área? Nós temos uma questão aqui. Em qualquer triângulo, a área é igual ao semiproduto, então, semiproduto das medidas de dois lados. Então, quando a gente tem um triângulo, nós temos medidas A, B, C desse triângulo. Vamos pôr um ângulo aqui. Então, o semiproduto das medidas de dois de seus lados pelo seno do ângulo formado entre eles. Então, nós vamos... Essa era verdadeira. Vamos usar essa fórmula. Então, a área, no caso, é raiz de 2 vezes 3 vezes o seno de 45 graus dividido por 2. Então, a área é igual a raiz de 2 vezes 3 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 por 2, por 2. Nós ficamos com raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Então, 2 dividido por 2, 1. A área é 3 meios. 3 dividido por 2, 1,5
centímetros quadrados. No meu caso, letra A. A lei dos senos diz: as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, e a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. É verdadeiro, então a gente pensa numa circunferência circunscrita ao triângulo. Ela tem um raio R. Nós temos lados, né? ABC desse triângulo. E a lei dos cossenos é exatamente isso. Então, aqui, A, B, C. Então, a lei dos senos é a medida A pelo seno de A é igual a B por seno de B igual a C por seno de C, que é igual a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência. Então, se o raio é R, o diâmetro é 2 R's. Então, verdadeiro. Essa nós já resolvemos, né, para retomar o conceito de área. Determine a medida do raio da circunferência circunscrita a um triângulo ABC, sendo BC 20 centímetros e medida de A 30 graus. Então, usando, né, a lei dos senos, nós temos que 20 pelo seno de 30 graus é igual a 2 R's, em que R é o raio da circunferência circunscrita. Então, 20 seno de 30 graus. A gente pensa lá na nossa tabelinha seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. E o seno de 30 graus, então, é igual a meio, né? A gente vai preenchendo 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, coloca a raiz. Eu espero que vocês estejam craques em montar essa tabelinha. O meio que está dividindo passa multiplicando, então ficamos com 20 igual a 2 R's vezes meio, simplificamos 2 com 2 e R igual a 20 centímetros. No meu caso, letra A. Observe a figura e assinale a medida de BC. Então, nós queremos essa medida de BC, vamos chamar de X. Não podemos aplicar Pitágoras porque não é um triângulo retângulo, mas nós podemos aplicar a lei dos cossenos. Então, a gente fica com... Então, nós temos esse ângulo aqui, né? Então, nós vamos escrever 2 raiz de 7 ao quadrado igual a 2 raiz de 3 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 2 raiz de 3 vezes x vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados. Então, cosseno de 30 graus. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 7 ao quadrado, 7. Igual 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Mais x quadrado, menos
2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes x vezes cosseno de 30 graus. Então, a gente faz seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, né? O cosseno de 30 é raiz de 3, porque a gente faz 3, 2, 1, né? Por 2. Vamos resolver, então. 4 vezes 7, 28, igual 4 vezes 3, 12, mais x quadrado, menos 4 dividido por 2, 2. Então, ficamos com 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes x. Então, nós temos que x ao quadrado menos 2 vezes 3, 6x, mais 12, menos 28 é igual a zero. Então, x ao quadrado menos 6x menos, então, 28 menos 12, 20 menos 10, 10, 8 menos 2, 6. Então, 16 igual a zero. Como que nós podemos resolver isso? Utilizando Bhaskara, né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual, quem é b? Menos 6. Então, menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 16. Então, delta é igual a 36, menos com menos mais, 16 vezes 4, 16 vezes 2, 32, então, vezes 4, 64, delta é 64 mais 36, vamos fazer 64 mais 36, 4 mais 6, 10, 6 mais 1, 7, 7 mais 3, 10, então 100, né? Daí x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, menos b é menos 6, mais ou menos a raiz de delta é a raiz de 100, então 10, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, a gente fica com menos mais, 6 mais ou menos 10, dividido por 2. Vamos ter dois valores para x. X igual 6 mais 10, 16. 16 dividido por 2, 8. E x igual 6 menos 10, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Como se trata de uma medida, então não pode ser negativa. Então, ficamos com x igual a 8 centímetros. Esse foi o último exercício, espero que a resolução tenha ajudado vocês, tá? Obrigada, tchau, tchau.